Pô, a respeito da Pet Friendly Turismo. Bom, eu sou a Juliane Stephanie, eu sou veterinária e em 2018, agora no comecinho desse ano, eu montei a Pet Friendly Turismo, que é a primeira agência brasileira a fazer especializada em viagens com animais de estimação. Então eu juntei as duas coisas que eu mais amo no mundo, que são os animais, né, pela minha profissão, e viagens, porque eu sou meio nômade, já morei em bastante lugares do mundo. E falei, é isso aí. Juntei tudo e tô fazendo isso. Bem legal. Onde é que tu tá baseado agora, Ju? Agora a gente fica em São Paulo, aqui na Zona Leste, na capital paulista mesmo, na Anália Franco, no bairro da Anália Franco, perto do Tatuapé, aqui. Maravilha. Ju, como é que foi a história da Pet Friendly? Como é que tu percebeu essa oportunidade? Como é que isso surgiu na tua vida? Bom, então, é uma história, é meio que uma história meio triste e feliz ao mesmo tempo, né? Porque eu, durante a faculdade e no meu mestrado, eu fiz intercâmbio. Então, morei na Espanha, morei no Canadá, e depois que eu terminei o mestrado, eu fui morar no Texas, que eu fui convidada para trabalhar lá. E nenhuma dessas viagens eu levei o Thor, que é meu filho. O Thor sempre morou comigo, né? Eu ganhei ele na faculdade e ele me acompanha desde sempre. Então, nenhuma dessas viagens eu consegui levar ele. E principalmente porque eu tinha muito medo que alguma coisa acontecesse de errado com ele. Ou que eu fizesse alguma coisa em documentação errada, ou que acontecesse alguma coisa durante a viagem com ele, porque por mais que a gente ache que é tranquila ou é, é fácil, não é tão fácil assim, né? Tem muitos riscos, tem muitos detalhes para se pensar numa viagem internacional, principalmente com um animal. E eu morria de medo que alguma coisa acontecesse nesse meio do caminho. Então, nenhuma das vezes eu levei ele. Só que nessa última vez agora para o Texas foi bem complicado, porque teoricamente era para sempre. E eu não conseguia falar com ele só todos os dias por Skype. Foi muito sofrido. Eu fiquei lá 3 anos e eu falava com ele para ele não esquecer de mim. Bom, pensando nisso e observando, né? Morei na Europa, morei no Canadá, morei nos Estados Unidos, observando como era essa relação entre tutor e animal, eu comecei a ver que lá fora eles conseguem fazer tudo com um animal de estimação. Então o animal é realmente parte da família. E aí, quando eu decidi que eu ia voltar para o Brasil, eu falei, gente, mas os brasileiros, nós brasileiros, a gente já trata os nossos animais como filhos. Isso já é uma realidade no Brasil. Então, por que a gente não conseguir levar eles para todos os lugares? E eu comecei a fazer uma pesquisa e tudo mais, e eu vi que realmente faltava, os tutores estavam precisando de um serviço desse, que ajudasse nisso, porque é uma coisa bem importante para os tutores. E falei, é isso aí, vamos que vamos. Então, como é que foi a passagem? Você percebeu isso, então, e já foi, quando chegou no Brasil, já tinha essa ideia, já tinha percebido que isso era uma oportunidade. Como é que você colocou essa ideia em prática, Ju? Ah, essa ideia, na verdade, eu já venho trabalhando nela desde o começo do ano passado. Não foi simples assim, né? Eu cheguei e montei. Na verdade, eu cheguei e já estava tudo montado. Eu já tinha estruturado a empresa, então eu já estava estudando tudo fora mesmo, para quando eu chegasse no Brasil eu realmente conseguisse colocar a mão na massa. E desculpa, eu perdi o que você tinha perguntado por último. Olha eu. É, não tem problema, eu vou aproveitar essa pausa. A pergunta é, como é que você colocou essa ideia em prática e tu começou a Ah, tá. responder a respeito disso, né? E tem um comentário aqui da Pet in a Bag, né? Por um mundo mais pet friendly, não é mesmo? É verdade. É isso aí, realmente. Essa é a ideia. Esse é o objetivo. Então, como que foi que eu coloquei em prática, né? Eu já estava estudando isso há muito tempo, ano passado inteiro eu estava estruturando, realmente me especializando, observando o mercado mesmo. Então, eu fiz pesquisa de mercado para saber se existia realmente essa necessidade,
se os tutores precisavam disso ou se isso era uma coisa da minha cabeça. Eu fiz muitos cursos, tanto para me especializar nessa parte da viagem em si, mas para entender todas as legislações, porque não é só a brasileira, né? Cada país tem a sua regra, cada companhia aérea tem a sua regra. Então foram anos, vou dizer anos, e tempos e horas e meses de estudo para conseguir colocar todas essas informações compiladas de uma forma que as pessoas conseguissem entender sem ter medo, né? Porque as informações que tem na internet, de todos os lugares, elas são muito confusas. Infelizmente, os órgãos oficiais, eles também não são tão receptivos assim. Então, eles acabam não tirando todas as dúvidas e não passando aquela segurança que o tutor precisa. Porque não é um animal, é um filho. Então, foi mais ou menos assim. Bem interessante que tu está mencionando duas etapas assim bem interessantes. Primeiro, da oportunidade, né? Que tu percebeu que mesmo na economia digital estamos todos conectados, mas mesmo assim as informações eram confusas, provavelmente alguma coisa era contraditória também e tinham muitos casos especiais porque cada país e cada companhia aérea trata de uma forma diferente. E a questão principal toda que era a falta de segurança para quem é tutor de um pet, para justamente ter a confiança de dizer, sim, vamos levar o nosso pet junto para a viagem, né? Então, eu acho isso aí uma grande sacada de empreendedor mesmo, de perceber que existe um problema e a maior parte do problema não era nem a questão da informação, era colocar a informação de uma forma simples e que passasse a segurança para a pessoa poder levar o seu pet junto. Porque assim, né, é o que a gente estava falando, além de toda a parte de cada legislação de cada país e de cada companhia aérea, também tem a parte de cada animal. Então, cada animal tem uma necessidade diferente do que o outro animal teria. Então, tem raça diferente, tem tamanho diferente, tem peso diferente. E você planejar uma mudança de país, por exemplo, tanto para sair do Brasil quanto para voltar para o Brasil, você planejar tudo isso, onde nessa mudança, nessa período de mudança, você não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo, você tem 1 milhão de problemas para resolver. E aí eu me vejo, né, com todos os meus clientes, assim, que eu falo, os meus clientes são meus parceiros, eles são mais que clientes, eles viram meus amigos, né? Eu me sinto parte da família deles. E eu me coloco nessa situação porque eu já passei por isso. É muita coisa para você organizar e você pensa no seu animal, no seu filho o tempo todo. Então isso é uma dor muito forte. Você pensa, o que eu vou fazer com ele? Como que eu vou fazer sozinha? Então você tendo alguém que realmente fala, vem aqui, me dá a sua mão que eu vou fazer com você e você não vai ter problemas nenhum com isso, conforta bastante. Eu senti falta disso na minha vez. Exato, exato. E foi bem interessante que isso ficou... O problema, na verdade, foi surgindo aos poucos e tu mesmo descobriu que tinha uma solução para isso, né? Que o problema era justamente as informações não estavam passando a segurança e não tinha ninguém para fazer justamente esse passo de segurar na mão e dizer, olha, dá para levar sim e deixa eu cuidar disso para ti. Que é a parte emocional mais importante de todo esse processo. Tem tanta coisa para pensar numa mudança para fora e justamente a segurança do seu pet acaba sendo super importante e acaba tendo bem pouco cuidado mesmo. Então, eu achei essa sacada de empreendedora fantástica, fenomenal. Muito obrigada. Temos algumas perguntas aqui. Pergunta da Romana Cunha. Gatos também podem ir para o exterior? E alguma previsão aí de quanto se gasta, uma estimativa? Tá. Então, primeiro de tudo, gatos podem ir e a mesma legislação para cachorro é a mesma para gato. Quando eu falo animais, são os animais de estimação. Então, o que os países reconhecem como animais de estimação? A maioria, tá? Eu vou colocar aqui, a maioria tem as suas exceções, mas a maioria dos países, se não todos, consideram cães e gatos como animais de estimação. Alguns países, eles consideram furão, essa segmentação de furão, de porquinho da Índia,
também como animal de estimação. Mas cão e gato, todos eles aceitam cães e gatos. O que difere, às vezes, um para o outro? Às vezes, mas isso também é assim, depende do país, depende para onde você está indo. Alguns gatos precisam de umas vacinas diferentes ou um período diferente para a vacinação e tudo mais. Mas, via de regra, é a mesma exigência sanitária para todos os países. Em relação ao custo, ele varia um pouco de acordo com o destino. Então, por exemplo, viagens para a Europa, onde os trâmites são mais complicadinhos, o espaço de tempo é maior, as exigências são maiores, gira mais ou menos em torno de R$3.000 por animal. Isso com os exames veterinários já inclusos, tá? Agora, para América Latina, América Latina, Estados Unidos, Canadá, as exigências são um pouco menores. Então, o custo disso vai sair entre R$1.500 por animal, com a parte da consultoria. Isso é parte dos meus pacotes. Tem alguns países que são um pouco mais difíceis ainda do que a Europa. Então, por exemplo, a Austrália, o Japão e o Reino Unido são países que têm a exigência bem maior. Por exemplo, a Austrália, você não consegue viajar direto do Brasil. Você é obrigado a fazer um pit stop. A Austrália é um país super exigente. Então, esses países que têm essa exigência maior, aí gira em torno de uns 3.500, dependendo, por conta da exigência realmente, que tem que fazer um planejamento muito mais específico e estudado. Tá legal, muito bem respondido aí. Os preços variam com a complexidade, a burocracia, o grau de exigência e até mesmo com as rotas comerciais, né? Como você falou, Brasil e Austrália não estão conectados diretamente, o que acaba influindo e aumentando a complexidade do roteiro todo, né? E das exigências como um todo também, né? Alguns comentários aqui, então vou seguir no comentário da Romana, ela está colocando Bélgica como exemplo de país. Então, Bélgica aceitam gatos por lá. E a estimativa de preço, acho que tu até já passou, mas só para fechar aí a pergunta da Romana. Deu um cortezinho aqui, eu não entendi direito, eu tô lendo. Você tá lendo aqui a parte de quem de novo? Me fala aqui que eu acompanho e eu respondo, porque cortou, eu não consegui entender o que você falou. Acabou cortando aqui também e não tem problema nenhum, faz parte do Insta Live, né? Tava seguindo aqui, tem perguntas aqui do Jazz Beach, que estão fazendo comentários, e a Romana também estava fazendo comentário. Então, a Romana, pelo jeito, tem 4 gatos e o destino seria a Bélgica. Então, se tu puder fazer algum comentário a respeito, né, de como é que funciona o pacote com múltiplos animais. Então, o preço feito por pacote, o preço do pacote é feito por animal. Por que não dá para colocar todos os animais de um jeito, de uma coisa só? Porque cada animal tem a sua diferença de tamanho, de peso, eles vão viajar todos na mesma viagem, então vai ter que ser, essa viagem vai ter que ser estruturada para, por exemplo, os 4 animais de uma vez só, junto com você ou com mais alguém. Então, a gente consegue fazer um desconto, lógico, porque são 4 animais, está dentro do pacote. Os valores variam por animal, porque não tem como você excluir um animal pensando no outro e fazer uma viagem só para um, sendo que vai 4. Entendeu? Tem que escolher as companhias aéreas que aceitem essa quantidade de animal, tem que fazer um planejamento bem planejado para ir todo mundo junto da melhor forma possível. Em relação à Europa, mesmo ele sendo gato, os trâmites necessários, eles variam mais ou menos... Variam não, né? 1,5 meses de planejamento antes da viagem. Então, por exemplo, se a Romana for viajar em abril, ela tem que começar a fazer esses trâmites, esses passos agora, em todos eles, para dar tempo de fazer todas as exigências, mais a quarentena, mais a emissão do documento, e aí conseguir embarcar. O que a gente faz quando a gente fecha todos os pacotes tudo no pacote a consultoria, então, por animal, a documentação de todos os animais e a parte dos exames veterinários de todos os animais também. Então, a pessoa, quando ela fecha o pacote com a gente, ela vai receber tudo em casa, pronta para viajar.
Muito bem, tá respondido e tá dada também a dica do tempo, né? Se precisar viajar daqui a alguns meses, é importante começar o quanto antes para conseguir processar toda a papelada e todos os requisitos, né, do país. É, com certeza, porque só um comentário sobre isso, porque tem muita gente que me procura falando assim, Ju, eu tô indo viajar mês que vem para a Europa e eu quero levar o meu cachorro, o meu gato. Tipo, não tem como, gente, não tem como. Essa parte de tempo é uma coisa que não tem como mudar. É a exigência sanitária deles e aí a gente não tem como mexer, a gente só tem que obedecer para dar tudo certo. Maravilha, então. Até o Diego Ramos está perguntando aqui sobre outros animais. Eu tenho uma lista de animais que eu ia te perguntar se dá para levar no voo, né? Mas antes da gente fazer passar a lista, então, que a gente vai ter uma lista completa aqui de animais, né? Pergunta também do Meu Diego. Deus, Você hein? tem Preparei uma lista Elefante antes já da vai ser nossa mais live difícil, aqui. girafa vai ser difícil. Girafa vai ser mais difícil. Eu imaginava, de qualquer forma, já risquei essa aí da lista das minhas perguntas, né? Antes de falar então dessa lista de animais aí que as pessoas podem levar e até curiosidades, né? Que países que acabam aceitando ou não. A pergunta do Diego também: vocês enxergam 2018 com otimismo? Na verdade, 2019 com otimismo? Vão crescer e contratar? Quais são os planos futuros para Pet Friendly? Essa é uma ótima pergunta. Eu digo assim, eu sempre acredito no Brasil. Não é por isso, não é à toa que eu voltei para cá para realmente fazer a minha empresa aqui, porque eu poderia ter feito a minha empresa nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu voltei para cá porque eu realmente amo o nosso país. Eu acredito muito na gente e depois de uma crise sempre vem um crescimento, certo? A gente sempre sai melhor de qualquer tipo de crise. Então, 2018, para mim, e para a área Pet Friendly, foi muito positivo. Em 2019, a gente tem planos, sim, de crescimento, de contratação, de abrir franquia. Então, a gente está estudando e planejando tudo isso. É que são mudanças muito grandes, né? Que demoram um tempo do planejamento, mas isso já está, assim, em vias de acontecer para 2019. O que responde a pergunta se eu vejo com otimismo total e a gente está conseguindo crescer cada vez mais. Muito, muito bom o comentário aqui da Romana, né? Obrigado, vocês caíram do céu. Então, tá de parabéns aí o trabalho que vocês estão fazendo na Pet Friendly. E até vou dar continuidade respondendo as perguntas das pessoas que realmente estão interessadas no serviço e têm animais para levar. Eu tenho aqui as perguntas do Gs.bit. As caixas são compradas à parte do pacote ou tem alguma consultoria para a compra das caixas? Isso, a caixa é comprada à parte, porque a gente não tem nenhum vínculo com nenhuma marca, né? Então a gente orienta essa parte da compra de caixas, está dentro do pacote da consultoria, porque cada animal precisa ter a sua caixa específica, então não dá para a gente falar assim, meu animal entra nessa caixa, ou eu quero que seja uma caixa maior para ter um conforto maior. Não. Cada animal, dependendo do tamanho dele, é calculado o tamanho, da altura, do comprimento, da largura que a caixa é ideal para ele. Então, essa parte é feita na consultoria e eu sugiro, por exemplo, o tamanho da caixa. Aí a pessoa pode comprar de acordo com a marca que ela quiser. Só que a gente sugere algumas marcas, porque até a parte da caixa de transporte, cada companhia aérea não é que ela tem uma regra, ela tem algumas regras, mas para viagens principalmente internacionais, a caixa de transporte ela tem que ter um certificado. Esse certificado é um órgão de transporte e se você não tiver essa caixa dentro dessas regras, dentro desse padrão, você não consegue embarcar com o animal. Então a companhia aérea ela bloqueia a sua entrada, o seu embarque, justamente porque a caixa pode estar no tamanho certo, mas dentro do padrão errado. Então eles não embarcam. Então essa parte de caixa de transporte é super importante. Tá legal. E dentro do pacote, tu dá todas as orientações para justamente o destino e a companhia aérea que foram escolhidas.
Exatamente. Na verdade, assim, dentro da consultoria, a pessoa ela vai tirar qualquer tipo de dúvidas comigo. Então, elas têm o meu contato pessoal, então elas conseguem conversar comigo a hora que elas precisarem. E são dúvidas de tudo, desde o que fazer antes da viagem, até como fazer durante a viagem, até dou remédio, não dou remédio, o que eu faço, dou comida, não dou comida, dou água. Então, tudo isso influencia, sabe? Exatamente. Ainda nessa linha de perguntas de como é que funciona o processo, onde é que os animais viajam dentro da aeronave? Cortou, André? Oi, dentro ainda dessa linha, então, de perguntas, né, do pessoal, onde os animais viajam dentro da aeronave? Então, são duas formas. Ou eles viajam na cabine com o próprio tutor, ou eles viajam no porão. Então, na cabine, onde que viaja? No pé do tutor. Então, eles viajam normalmente dentro da casinha e no pé do tutor. Eles da caixa e tudo mais, tem tudo um monte de regrinhas. No porão, eles viajam no mesmo compartimento das cargas, pensa o porão. Então é no mesmo pavimento, só que é numa área do porão específica para eles. Então é uma área separada na dianteira do avião. Essa área é pressurizada, essa aeronave, né, tem que ser pressurizada, ela tem a temperatura controlada. E ela tem iluminação também. Então, tem aviões e companhias aéreas que às vezes não deixam os animais viajarem em todas as aeronaves, justamente porque as aeronaves não têm essa segurança. Então, fica bem claro aí, de fato depende da companhia aérea e tem a possibilidade de levar consigo ou levar no porão, dependendo da situação. Sim. Muito bem, a gente já confirmou então que cães e gatos levam aí virtualmente para qualquer destino. Vamos pegar a pergunta do Diego anterior, coelhos e aves. Coelhos e aves, sim, eles vão. Algumas companhias aéreas permitem você levar as aves e os coelhos no mesmo voo que você. Algumas companhias permitem que as aves vão na cabine também, mas não são todas as companhias aéreas, a maioria não aceita, a maioria aceita no porão. Algumas não aceitam em lugar nenhum e aí tem que ser enviado como carga viva. Então, o que é o serviço de carga viva? É aquele que você vai enviar o seu animal. Você vai colocar ele no transporte de carga da companhia aérea e vai pegar ele no outro lugar quando ele chegar. Esse voo também, ele é pressurizado, esse avião tem que ser pressurizado, tem que ter temperatura controlada, tem que ter iluminação, só que você não viaja junto com o seu animal. Então você entrega, ele vai fazer a viagem e você vai buscar ele quando ele chegar no outro aeroporto. Então essa é uma diferença, né? Tem como escolher onde o animal vai viajar? Se vai viajar nos pés, se vai viajar no porão ou se vai viajar como carga? E tem diferença nos Não. valores disso? Então, os valores são cobrados por companhia aérea e por exemplo, na cabine é um valor, no porão é outro por quilo e por tamanho, e de carga viva também é por quilo e por tamanho que tem essa taxa. Então, eu vou colocar aqui em termos gerais, tá? Na cabine você imagina que você tem as suas variações, mas vocês vão gastar mais ou menos uns $200 para ir com o animal na cabine, por animal. E depende do peso, aí varia de $200 a $700, dependendo do peso, do tamanho, para ir no porão. Como carga viva, o serviço é completamente diferente, a documentação é um pouco diferente também, tem que ter umas autorizações aduaneiras, então esse serviço aí fica bem mais, vamos dizer assim, ele fica bem mais caro, mas porque ele também é mais complexo, e também varia de acordo com o peso, do tamanho do animal, o tamanho da caixa e o destino. Tem um monte de variabilidades, né? Mas basicamente se está na mão da companhia aérea, né? E do que ela permite para cada um deles.
e a partir disso, então, é feito o plano. É mais ou menos isso que eu senti aí da conversa como um todo, né? É É isso, por na aí, Ju? verdade, desculpa, tá cortando, eu vou Tá falar cortando aqui o que aqui eu também. entendi. Na verdade, então tá bom. Na verdade, assim, tudo tem variáveis. Então, desde o país que você está indo, tem as suas variáveis. Por exemplo, estou indo para a Europa, legal, mas às vezes o país da Europa exige uma coisinha que não existe, não exige outro. Então, assim, Europa em si é uma coisa, mas cada país tem o seu detalhinho, entendeu? De forma geral é a mesma coisa, mas cada um tem o seu detalhe. As companhias aéreas, cada uma tem a sua especificação diferente. Então, por exemplo, no caso da Romana, que ela tinha falado dos 4 gatos, não dá para a gente pensar numa viagem com 4 gatos em qualquer companhia aérea. Tem que ser uma companhia aérea que aceite os 4 ao mesmo tempo com você. Vai Aham. ter que pensar a logística disso tudo. Então, é uma viagem um pouco mais elaborada, né? Muito, muito bem lembrado. E assim, para gente que eu viajei bastante o mundo também e tive muito trabalho com a parte de vistos. De fato, é uma agência pet friendly, é uma agência de turismos para o dono e para os seus pets, né? Para os tutores e para os seus pets, porque justamente permite fazer esse plano completamente personalizado, né? Que depende do itinerário, depende das preferências pessoais, se leva junto e etc, né? O tempo e tudo mais. Então, realmente é um serviço de alto valor agregado, justamente por passar por toda essa parte de personalização e desenvolver a melhor solução para a pessoa e para os seus pets. A gente também tem um serviço de viagem nacional, né? Que a gente só está falando de parte internacional, que é o que as pessoas realmente têm mais curiosidade. Mas a parte nacional também a gente desenvolve esse serviço. Então, como que é esse serviço de viagens nacionais? A gente elabora um roteiro especial para cada família. Então, também tem todas as suas variáveis. Tem família que tem filho, tem família que não tem filho, tem família que quer ir para a praia, tem família que quer ir para o campo, tem animal que gosta de água, tem animal que não gosta de água, tem animal que é aventureiro, tem animal que não é aventureiro. Então, a gente organiza todas essas informações junto com a hospedagem que vai ser mais adequada para aquela família, com a passagem aérea que vai ser mais adequada para aquela família. Então, a gente tenta juntar todas essas variáveis e monta um roteiro exclusivo para aquela família. Então, as pessoas vêm conversar comigo, elas falam o destino que elas querem ir, e aí eu monto todo o roteiro. Então, o que o roteiro inclui, né? Inclui, por exemplo, eu quero fazer um passeio diferente e conhecer um lugar novo diferente. Então eu tenho que ver quais são as opções de aquele animal especificamente vai conseguir entrar, porque não são todos os lugares, infelizmente, que a gente consegue entrar com os nossos animais, né? Bem interessante isso, tanto a parte do transporte dentro do Brasil, como a parte do roteiro completo. Então, se não é uma mudança permanente, se é algo temporário, uma visita, turismo mesmo, é organizar todo o roteiro todo individualmente, né, para fazer aquilo válido e relevante para os animais de estimação. Exatamente. O que muitos dos meus clientes pedem se não for para fazer tudo com eles, eu não quero fazer. E eu concordo totalmente. Essa é a ideia. Que a gente aproveite as férias com eles, porque eles são importantes pra gente. Eles são os nossos filhos, é parte da família mesmo. Então, o que eu falo, né? O seu passeio, se uma outra família quiser ir para o mesmo lugar, ela não vai ter o tipo de passeio igual ao seu. Porque nem sempre vai ter como encaixar uma coisa na outra, né? É tudo muito variável, é tudo muito diferente. Bem legal, é uma perspectiva completamente nova e eu estava justamente curioso para entender como é que tu fez a validação disso, porque o problema tu já tinha sentido. E é como tu descreveu, às vezes a gente tem um problema e às vezes a gente acha, olha, foi difícil, mas de repente é uma coisa da minha cabeça, de repente eu é que não soube conectar os recursos certos, eu é que não soube ler direito o que estava escrito online, parece complicado, mas de repente já tem alguém que faça. Como é que tu fez a validação desse empreendimento, Ju? Olha, eu estudei muito, André, muito, 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 muito. Foram
muitas pessoas grossas comigo no telefone. Foi muita, tipo, tá bom, não me respondeu, eu vou lá e vou ligar de novo. Tanto em pegando informação aqui no país, no Brasil, como no país de cada destino mais procurado e tudo mais. Então, realmente é um trabalho que dá bastante, mas tem que estudar muito bem, porque você pode pegar um detalhinho e acabar com a sua viagem. De fato, né? E é curioso porque esse processo de validação é algo muito, às vezes, até silencioso, né? O empreendedor, a empreendedora fazem por conta própria e não tem ninguém acompanhando, e ninguém vê esse trabalho, né? Que é um trabalho minucioso, é um trabalho difícil porque você, na verdade, está lidando quebrando a ideia. Vem cá, eu tenho uma ideia viável, isso vai ser um negócio viável. Você está quebrando isso em múltiplas perguntas, né? Em 10, 20 perguntas, fácil, né? Para poder validar isso tudo. E poder dizer, de fato, eu vou começar esse negócio e eu vou investir e tá aqui quanto de receita eu vou ter ao longo do tempo e começar o negócio com alguma base, né? Para justamente fazer o seu processo de validação também. Então, é sempre curioso perguntar como as pessoas colocaram isso em prática, e muita gente fala do processo de validação. Eu até estou com um cliente agora que me ligou no Brasil, e eles têm a tecnologia completamente não relacionada com animais. A gente já vai voltar para esse assunto, né? Mas só para dar um exemplo de como esse processo de validação é delicado, é um cliente que tem um processo de martelinho de ouro, que no Brasil é algo já bastante comum e prevalente, e que aqui nos Estados Unidos acaba sendo uma solução muito interessante para alguns casos, né? Então não é para toda a chapeação, é para alguns casos, especialmente nos casos em que cai gelo, né? Como se diz? Granizo, né? Em português. Então eu tenho um cliente meu que me contactou e falou, olha, eu quero justamente trazer esse processo e eu preciso validar se eu tenho um negócio nos Estados Unidos, e está aqui o modelo de negócio que eu tenho, e como é que a gente faria isso? Então eu bolei o processo de validação para eles, e justamente misturando técnicas de ir pessoalmente, conversar com pessoas. Então parte do foco que a gente estabeleceu foram concessionárias, né? E eu falei para o meu cliente, olha, se você sabe que concessionárias é importante para você, para a gente poder escalonar essa validação e realmente começar a desenvolver leads, né, clientes em potenciais, e aí estreitar a conversa e o relacionamento, a gente pode levar isso aqui para uma plataforma digital como o LinkedIn, e aí extrair centenas, quem sabe até de milhares de nomes a partir daí. Então a gente bolou técnicas de como fazer isso e tal. Então eu estou esperando o ok do cliente para começar a visitar concessionárias, né? Vou botar terno e gravata e vou aparecer lá como representante do cliente e oferecendo serviços e pedindo com quem que eu posso conversar e extraindo informações, né? E aí vem aquelas 20 perguntas, né, do questionário da validação. Quantos clientes você tem esse problema, que outros problemas esse tipo de processo resolveria e tudo mais, né? Então é sempre muito interessante que é um processo silencioso, ninguém sabe que você necessariamente está fazendo isso. É um processo muito sozinho, às vezes, por empreendedor, até porque não é fácil, sabe? É justamente dar a cara a tapa, né? Eu posso simplesmente ser, sabe, na entrada da concessionária, ó, não, tu não. Desse jeito aí de terno e gravata a gente não recebe ninguém, né? Roda e Exatamente. volta outro dia de outro jeito, né? Com outra conversa. Então é sempre interessante saber disso, né? Temos mais perguntas aqui do público a respeito do processo. Então tem a pergunta da Rafa Andrade a respeito do procedimento para os Estados Unidos, e depois tem a pergunta da Lindari, de novo o coelho, né? O exemplo matador do coelho, né? De novo aparecendo aqui na nossa live, né? Um coelho e um saguim. Dá para viajar com eles? Então, para os Estados Unidos o processo é um pouco mais tranquilo. Então, você precisa ter a vacinação em dia e o atestado veterinário e o atestado veterinário oficial, que é entregue pelo Ministério da Agricultura, né? Mas, assim, tem algumas coisinhas que só tem que se atentar, por exemplo, a idade do animal, o período dessa vacina, se ela não está, a vacina da raiva, eu digo mais, assim, que é a maior exigência. A parte de tratamento antiparasitário,
porque alguns países também exigem isso antes da viagem, mas de forma geral, a parte da vacinação, eles não têm quarentena, não precisa microchipar e não precisa fazer sorologia. Então o processo é bem mais simples e mais rápido, né? Como não tem quarentena, você consegue fazer uma viagem semana que vem, por exemplo, se tudo estiver ok. Eu tenho um caso bem legal que eu vou conversar amanhã na live da Pet Friendly, que a minha cliente vai viajar amanhã para os Estados Unidos e ela me contratou semana passada. Então, eu organizei tudo para ela em 4 dias. E essa, gente, eu quero muito que vocês vão participar da minha live amanhã, porque a Belinha vai ser uma surpresa para o Vitor. E depois eu vou contar tudo para vocês como é isso. E eu me sinto muito feliz de poder participar de uma coisa tão grandiosa dessa, sabe? De uma coisa tão importante para a família, assim. O feedback que eu recebi da Maria Elisa foi maravilhoso. Faz tudo valer a pena. Sobre, desculpa. Não tem problema não. É assim mesmo aqui no Instagram, ainda mais falando, né, de lugares tão diferentes. Eu estou aqui em Austin, Texas, né, para quem não sabe. Então aqui são 4h40 da tarde. No Brasil já é 8h40, a gente tem essa diferença de 4 horas agora. E às vezes o Instagram acaba tendo um atraso ou até às vezes umas pequenas desconexões. Então isso, faz parte e está tudo bem, né? Eu ia só fazer um comentário que justamente esse feedback do público é a melhor parte do trabalho. Entender e receber das pessoas a diferença que você fez na vida delas, especialmente quando é uma situação assim de surpresa total, por um tutor que vai estar recebendo num outro país, é realmente uma transformação de vida, né? Porque é a família que as pessoas estão recebendo. Então é realmente muito gratificante ter esse feedback e eu fiquei muito feliz em saber que vocês já estão coletando exemplos assim também na Pet Friendly. Olha, graças a Deus, como eu falei, todos os nossos clientes, eles são mais do que clientes, né? Eu vejo em todos os animais que viajam o Thor viajando e eu faço isso eu planejo a viagem de cada um com o coração totalmente voltado e focado para eles, porque eu sei o que eles estão passando, sabe? E a Belinha vai ser o presente de Natal que o Vitor pediu na cartinha do Papai Noel. Gente, essa história é demais, é demais. Vamos lá amanhã para a gente conversar sobre isso. Muito legal. Vamos estar amanhã então na live na @petfriendlyturismo aqui no Instagram para entender essa história, um caso de sucesso, né, da Pet Friendly e até me surpreendeu, até porque foi num prazo curtíssimo, né? 4 dias é rapidinho, hein? Então, essa é a vantagem para os Estados Unidos ou para a América Latina ou Canadá, por exemplo. Se tudo estiver tranquilo, a parte de documentação, né? Se tudo estiver em dia, em ordem, você consegue viajar muito rápido, completamente diferente do resto do mundo, que você tem 1 milhão de exigências. Mas dos Estados Unidos, o Canadá e a América Latina ainda dá para fazer isso numa boa. Só voltando à dúvida sobre o coelho e o saguim, o coelho, alguns países já entendem como animal de estimação. Alguns países não, depende. O outro, ele vai ser um animal silvestre. Um animal silvestre tem outras exigências, ele viaja, você consegue viajar, mas provavelmente você vai ter que viajar com ele como carga, por exemplo. Então, dependendo do animal silvestre, você vai precisar de autorização do IBAMA, você vai precisar de uma autorização especial do país de destino, uma autorização especial do próprio Ministério da Agricultura aqui no Brasil. Então, animais silvestres, eles têm um processo um pouco diferente, você consegue viajar com eles, dá para levar, mas a documentação varia bastante. Bom saber disso. Então, animais silvestres têm um tratamento diferente, até porque no Brasil o tratamento do IBAMA também é diferenciado, né? Então acaba sendo um requisito local também. Eu tenho uma pequena lista aqui, alguns deles são animais silvestres, outros são animais do mito popular, né? Do conto popular. Outros são animais que não existem, mas são animais, então a gente vai verificar se é possível levar eles também. E outros podem entrar como na parte de pets, né? Talvez não sejam exatamente animais, mas entram como pets, né? Então vamos ver aqui caso a caso o que acontece. O pé grande, posso levar o pé grande em viagem?
Olha, se o pai dele for muito grande, você vai ter que pagar um lugarzinho diferenciado para ele, viu? E eu acho que até a parte mais difícil não vai nem ser o processo, a parte mais difícil vai ser encontrar o pé grande, né? A É, primeira dificuldade talvez. desse processo, né? Um outro que está numa situação parecida, mas que tem se falado muito nele, é o unicórnio. É possível levar um unicórnio em viagem? Olha, com certeza. Eu acho que a autorização vai ser completamente diferente, né? Vai ser colorida, com uns glitters, mas dá. E a mesma pergunta para o cavalo convencional, que afinal esse aí é muito mais comum. Qual? O cavalo, um cavalo normal. Ah, o cavalo. Não, o cavalo é super comum mesmo, eles vão como carga viva. Isso é um serviço que existe já. Existem os despachantes que fazem esse serviço para animais de produção ou cavalos, então a parte de bovino também, de suíno e de cavalo. Então, por exemplo, o cavalo que vai para exposição, o cavalo que vai para a prova, isso é muito normal. A documentação é um pouco diferente, porque eles são animais de serviço ou de comerciais e tal. Então, difere um pouquinho. Eu não trabalho com isso, mas a gente tem parceiros que fazem isso. Então, se alguém precisar ir vir falar comigo, porque cavalo também pode ser um pet, a gente tem as pessoas especializadas, porque aqui é assim. Se eu não sei, eu vou colocar alguém que saiba para fazer, sabe? Tá legal, então estamos marcando aqui os animais então que podem ser levados. Eu até tenho duas histórias bem interessantes sobre cavalos. Teve um executivo com quem eu trabalhei de início no Brasil e ele era americano e estava vindo na verdade dos Estados Unidos e a filha dele tinha dois cavalos. Então virou mito aí entre nós a parte de que a empresa tinha pago a transferência deles e a transferência dos cavalos para o Brasil, né? E foi tão curioso que eles voltaram, em vez de voltar para os Estados Unidos, eles foram para Singapura antes. Então esses cavalos foram dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para Singapura e de Singapura de volta aos Estados Unidos, né? Então está aí um exemplo de que é possível, e isso já tem mais de 10 anos aí que isso aconteceu. E o outro exemplo dos bovinos que você citou, tem um exemplo aí de um produtor de queijo no Rio Grande do Sul, que começou uma linha de queijos diferenciados. Então ele foi, na verdade, para a Holanda, e na Holanda ele acabou conhecendo toda a linha do queijo e tudo mais, se encantou e resolveu trazer. Ele já tinha uma linha de produtos de horticultura e tudo mais, e resolveu então, iniciar a produção de queijo no Brasil. E a parte disso aí foi aprender que, na verdade, para produzir aquele queijo, ele precisava de vacas especiais. Então, né, na verdade, ele acabou fechando um avião inteiro, uma carga só, com as vacas que ele trouxe da Holanda para iniciar a produção de queijo no Brasil. E para quem ficou curioso a respeito da história dessas vaquinhas, a empresa está aí já, tem quase 20 anos já de presença no mercado de queijos e está indo muito, muito bem a empresa, tudo mais, e continua fabricando seus queijos desse tipo especial aí para o mercado brasileiro todo e até a América do Sul. Então, de Olha, fato, deu certo com as vaquinhas. mas dá mesmo, dá. Isso é bem comum. Na verdade, a parte do pet que está começando a ficar comum agora, porque as pessoas estão aprendendo o que elas podem fazer, que não é um absurdo, né? Porque os animais de produção sempre teve exposição, sempre viajou cavalo, vaca, touro e toda essa parte, né? Então agora é colocar os pets no meio e fazer, vocês também podem ir. Muito bem. Falando então de animais silvestres no Brasil, né? Dois animais que representam o Brasil aí no mundo, que é o tamanduá e o tucano. Consigo viajar com eles? Então, você consegue, mas é o que eu falei, você vai precisar de uma série de documentação, principalmente se for essa parte também de proteção, né? Se essas espécies estiverem protegidas, aí você vai ter uma documentação muito maior para preencher. Você vai precisar de autorização de IBAMA, você vai precisar de autorização do Ministério da Agricultura aqui no Brasil, você vai precisar de autorização no país de destino. Então, a exigência, a burocracia aumenta muito, é muito maior. Mas você consegue levar, só que você vai ter que... O trabalho é infinitamente maior, não é tão simples assim por serem animais especiais, né? Vamos deixar entre aspas aqui. Não ficou bem claro. É o mesmo caso dos esquilos. No caso aqui, até agora, hoje não acabaram não passando, mas lá no fundo
lá nas árvores que ficam no meu fundo, tem sempre uns esquilos passando e tal, e agora na época que precede aí outono e início do inverno, eles estão enlouquecidos porque na verdade estão guardando tudo que podem para o momento do inverno. Então eles estão por tudo, estão por toda parte. Se eu quiser levar um esquilo, cai no mesmo caso de animal silvestre? É a mesma coisa, só que é aquilo, né? O que a gente tem que pensar, que eu esqueci de falar aqui, mas é muito importante. Os animais silvestres, além da raiva, eles têm outras enfermidades que a gente tem que se atentar. Porque às vezes você está tirando a fauna de um país e colocando em outro que não tem. Então, por exemplo, se a gente pega os esquilinhos daí dos Estados Unidos e coloca aqui no Brasil, a gente está colocando um animal diferente da nossa fauna. Então, isso tem uma série de exigências e uma série de burocracia e de exames para serem feitos. Não é assim tão simples. Então, animais silvestres não são simples de fazer. É possível sim, mas não é simples. Tem exigências N, assim. Tá legal. Eu vou pegar agora alguns exemplos aí que são bem próximos da gente, né? A minha sobrinha, ela tem 5 anos recém-completos e ela é uma grande fã do Donald e da Margarida. Eu consigo levar o Donald e a Margarida em viagem com ela? Ah, você consegue. Se você for na Disney, nas lojas da Disney, tem aqueles pequenininhos, pode ser grande também, você coloca do lado, ela vai na cabine com ela, vai ser uma beleza. E não Pergunta vai nem dela precisar também. pagar taxa por isso, entendeu? Não precisa nem pagar taxa. Esse aí viaja fácil, viaja dentro da mala, né? Como é que eu faço Exatamente. para viajar com o meu Tamagotchi? Eu ainda tenho um Tamagotchi lá dos anos 90 e eu quero levar ele para um outro país. É possível levar com a Pet Friendly? Ah, com certeza. Você põe ele para dormir, dá a alimentação dele, faz tudo isso e põe ele para dormir e já era. Ele vem dormindo. Se ele acordar, você põe uma comidinha nele e tá tudo certo. Tá resolvido e chega do outro lado e chega vivo ainda o Tamagotchi, né? Exatamente. Aqui no Octanage a gente tem o que a gente chama dos Pokémons, né? Que são os pequenos bonequinhos que a gente tem aí para algumas figuras que fazem lives com a gente. Então, a gente, na verdade, é daqueles Funko Pops, que eles chamam de... Pô, até esqueci o nome disso em inglês. Enfim, são aqueles bonequinhos pequenos de plástico, né? Que a gente usa aqui nas lives com os nossos convidados. Então, tem um para mim, tem um para o Vinícius, e tem um outro para o André Seco Richter, que está toda semana aí, a gente faz nas quintas-feiras uma live a respeito da economia colaborativa. Então eu queria saber, né, já que a gente está aí viajando e tal, consigo levar o Pokémon do pessoal aqui do Octanage? Ah, consegue. Se tiver todo mundo vacinado contra a raiva, pode vir que tá tudo certo. Só não pode estar E raivoso, tem que estar calmo. tem que estar calmo e não pode ter raiva, né? E a gente está brincando aqui, mas de Exato. fato, dependendo do país que você vai viajar, tem disposições que você precisa ter vacinas. Então, por exemplo, para a imigração dos Estados Unidos, quando você tá de fato imigrando, não está simplesmente vivendo, mas está imigrando, você precisa preencher uma série de condições e aí tem toda uma série de vacinas. Então, até foi curioso isso, porque eu acabei desenvolvendo um caderno de vacinas que eu agora carrego comigo junto com o passaporte, a partir dessa experiência. E como eu não tinha prova de que eu tinha tomado aquelas vacinas que a gente toma na infância no Brasil, né? Pólio, sarampo, meningite, uma variedade de vacinas, eu precisei tomá-las todas juntas Novamente. e documentado, né? Então foi interessante que se você vai num consultório privado aqui nos Estados Unidos, isso aí vai custar facilmente 800 mil dólares para tomar todas essas vacinas. Então eu fui num posto de saúde e acabei pagando, acho que foi 10 ou 20 dólares, tá? Que é a taxa para receber vacinação. Inclusive, eu fui recomendado por eles, ó, chega aqui e fala que você quer as vacinas para imigração, que a gente já sabe o pacote. E Olha eles que preparam, beleza. eles conseguem colocar isso tudo num pacote, então você não toma lá 15 vacinas, na verdade são 3 ou 4 injeções. Então eu lembro que eu até não tenho esse problema de ter medo de injeções nem nada, mas eu lembro que eu entrei assim na Mas sala 15 de uma vez, né? e na verdade, se eu não me engano, foram de 12 a 15. Tinha algumas delas que eles não me deram, eles falaram, ó, isso aqui de fato não precisa, mas era um conjunto de 12 vacinas que eu tomei, na verdade, em 13 injeções, tá?
E foi bem curioso que eu cheguei lá, tava as injeções lá já separadas, né? E eu falei, olha, ainda bem que eu não tenho esse medo disso aqui, porque isso aqui já era terror total, né? Chega lá e já tem as vacinas já lá pronto. E foi curioso que ela me perguntou, vem cá, escolhe um braço e tal. Eu falei, não, pode escolher aí o que for melhor para ti, para mim. Ela começou pela injeção mais fraquinha, então basicamente nem senti, falei, olha, tá fácil, se é para ser assim, tomo 15, né, dessas aqui. E aí veio a segunda, ela veio e deu, e a terceira foi a pior, na verdade, que foi aquela que parecia que era um ferrão, uma mordida, alguma coisa assim, né? E eu falei, olha, tu podia ter começado o contrário, tu podia ter começado com a mais difícil e ir facilitando, né? Porque eu fiquei surpreso aqui com a vacina. E ela me falou, não, é pelas crianças. As crianças têm que começar com a mais fraquinha, que elas não sentem nada, e aí tu consegue terminar o pacote todo, né? Se tu dá a mais Sim. forte primeiro, né? Eu falei, pô, justamente está aqui, então eu ganhei o atestado de vacinação aquele dia, né? Tá tudo carimbado e agora faz parte do meu pacote de viagens, então. É isso aí. Então imagina, se você, nós como pessoas, a gente tem toda essa parte e realmente a gente precisa estar protegido, imagina ainda mais com animais, né? Então o animal realmente também precisa passar por todos os trâmites, por mais que a gente fala, nossa, mas isso é chato. Eu já vacinei o meu cachorro, o meu gato desde quando ele nasceu, mas é necessário. Imagina você introduzir um animal que tem alguma doença num lugar que não tem essa doença. Então, por exemplo, a Austrália, que eu tinha falado que é difícil, é justamente por isso, porque a Austrália, ela é um país considerado livre da raiva. E o Brasil, infelizmente, ainda não é um país considerado livre. Então, imagina se eles deixam um animal, passa, não que tenha raiva, mas vai saber, sabe? Então, a exigência tem que ser grande mesmo. O que a gente deveria pensar e exigir do governo brasileiro para ter regras e, e processos, dentro do programas dentro do Brasil para a gente estar realmente fora e dentro do controle da raiva, a gente está dentro desses países livres da raiva, porque condições a gente tem, né? A gente só precisa realmente investir nisso para ficar livre desse tanto de doença que... Isso eu estou falando da raiva, que é para a parte do pet, mas, por exemplo, a febre aftosa, que são para os animais de produção, né? Ah, Então, é ah. complicado. Nossa, que live boa aí. A gente acabou repassando um monte de temas interessantes que a gente normalmente faz aqui nas lives do Octanage, falando sobre empreendedorismo, como é que surgiu a ideia, falando sobre como colocou isso aí em prática, o que acontece afinal, e aí vieram todas as perguntas sobre os animais. A gente, inclusive, fez uma lista aqui mais bem-humorada de animais que a gente poderia levar. E acabamos aprendendo um monte contigo, Ju. Obrigado por isso tudo, por todas essas dicas. Obrigado por ter repassado, então, a tua experiência empreendedora, que de fato é extraordinária, né? Muito Percebeu a obrigada. oportunidade, um pouco de dor, mas ao mesmo tempo percebeu a oportunidade, colocou o trabalho em si de gente aí que tem coisas incríveis para dizer, né? A live de amanhã a respeito da Pet Friendly. É isso aí, muito obrigada pela participação. Eu adorei esse tempo, esse espaço. Eu adoro conversar com vocês, com a galera que pergunta. Eu tiro as dúvidas mesmo, porque eu realmente adoro fazer isso. E Muito muito, bom, muito Ju. obrigada. E eu que agradeço a presença e, de novo, o espaço aqui está aberto para a gente fazer mais lives, né? Sabendo que tu também faz as tuas lives seguidos semanalmente no Pet Friendly Turismo, a gente pode fazer mais lives, então, contando mais a tua história, inclusive, quem sabe, um update, né? Sobre 2019, o que vai acontecer, as coisas que já aconteceram daqui a algum tempo e tudo mais. Com Obrigado, Ju, certeza. novamente. E Muito quero ver, obrigada. inclusive, se a gente posta essa nossa live, o áudio dela, como um episódio do podcast. E se isso for o caso, Claro, serás informada, a gente informa aqui, posta aqui também no Octanage. E de novo, né? muito legal. Octanage.com, estamos sempre aí com um episódio. O episódio da semana passada foi sobre a chefe Letícia, que é brasileira, carioca, economista, veio morar nos Estados Unidos e acabou virando influenciadora, acabou virando celebridade da cozinha saudável, já com 2 livros publicados, agora em busca do terceiro,
E falando também sobre a participação dela como correspondente do canal NBC durante as Olimpíadas do Rio em 2016. O episódio está super interessante. Amanhã a gente está publicando um novo episódio com o Diogo Pimentel, falando da experiência dele sobre marketing digital, outbound, como ele estabeleceu a empresa dele e tudo mais. Episódio super legal que a gente está publicando amanhã e mais lives. Então hoje a gente começou com a Ju Stefani, da Pet Friendly Turismo. Super live aí, abordando uma série de dúvidas que as pessoas têm sobre esse produto e falando como ele foi construído, que é a parte mais difícil, né? A gente normalmente vê o prato pronto e o sabor que ele tem, às vezes a gente acaba não vendo o que aconteceu na cozinha ou aconteceu horas antes na preparação disso tudo, né? Então hoje não teve segredos, não teve mistérios, tudo revelado aqui na live do Octanage e a gente vai dar sequência então com mais lives nesse sentido. Amanhã eu estou trazendo a Amanda Lima, que foi a nossa entrevistada do episódio 16, então octanage.com/e016. Tem o episódio da Amanda Lima, que é advogada e influenciadora digital, e ela fala sobre como é que ela conseguiu equilibrar 2018, com viagens, múltiplos projetos e com publicações em tudo quanto é tipo de conteúdo digital que você possa imaginar. Áudios, vídeos, webinários, lives e tudo mais. Então, a Amanda abre os segredos dela, abre o coração para a gente falar sobre isso, quais foram as estratégias que ela fez para ela, como profissional da advocacia, conseguir fazer e gerir o 2018 dela. E na quinta-feira, como todas as semanas, eu tenho aí o André Seco Richter. Essa semana a gente não vai ter live, porque o André está viajando. O pessoal começa a tirar férias e tudo mais. Eu quero ocupar o espaço e continuar falando então sobre economia colaborativa. Live, inclusive, que a gente fez a semana passada com o Daniel Scott, que é o fundador da Argut, é influenciador aí no LinkedIn, em todas as plataformas. A gente falou sobre a revolução do patinete